Seja muito bem-vindo, Consulta ao Doutor chegamos com tudo, gente. Uma excelente tarde de terça-feira para você. Antes de mais nada, agradeço demais a sua presença aqui com a gente. Muito bom, mais um dia na sua companhia. Quer saber sobre qual assunto a gente vai se debruçar hoje? Hoje a gente vai aprender sobre a glândula da tireoide. Pois é uma glândula que faz parte do nosso corpo, que fica mais ou menos aqui na região do pescoço e ela tem o formato, gente, de uma borboleta. É uma glândula maravilhosa que tem uma função muito importante. Ela produz hormônios e esses hormônios equilibram todo o nosso corpo. Então, por exemplo, toda a questão corporal, olha ela aí aparecendo na sua tela. Toda a questão corporal do nosso corpo, de temperatura, força muscular também depende dela. Sintomas, por exemplo, como falta de memória, irritabilidade, dificuldade de raciocínio, podem indicar que ela está com problemas. E aí, então, você precisa, claro, buscar um especialista. Se você conhece ou lembrou de alguém a quem esse tema possa interessar, não esqueça de mandar o nosso link. Estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Aproveito para te dizer e pedir a sua mensagem, a sua contribuição. Vem tirar suas dúvidas, participe você também do nosso bate-papo. Mande uma mensagem para o 0 Operadora 11 3337 5886, nosso canal de comunicação. Nosso WhatsApp já está aberto e esperando por você. Não perca a oportunidade. Te lembro também que estamos com a nossa enquete, é claro, no Instagram, aguardando pela sua resposta. Quer saber o que queremos saber de você hoje? Então, diretor, por favor, coloque a nossa enquete na tela. Quais são os desafios de quem sofre com a tireoide? Se você conhece alguém, lembra dessa pessoa e conta pra gente nessas 3 opções quais são os desafios que essa pessoa que tem tireoide mais sofre. Ajuste de medicação e dosagem, que é um procedimento que é um pouco complicado, às vezes leva muito tempo. Efeitos colaterais desses medicamentos ou impacto emocional e psicológico. Entra lá, não esqueça de contribuir, é no @Consulta ao Doutor Instagram. Bom, para a gente saber mais sobre essa doença, gente, que é relativamente comum, que afeta entre 8% e 12% dos brasileiros, a gente vai conversar agora com a doutora Mirela Miranda, que é endocrinologista. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, é um prazer estar aqui novamente. Obrigada pelo convite. A sua disponibilidade de vir aqui com a gente bater um novo papo. E recebemos também a doutora Andressa Teruia, que é oncologista e cirurgia especialista em cabeça e pescoço. Seja muito bem-vinda. Olá, prazer estar aqui e trazer um pouco da cirurgia de cabeça e pescoço para a população, que é uma especialidade que é pouco conhecida. E assim, gente, antes de mais nada, informação é importantíssima e a gente sempre gosta de frisar aqui que informação salva vidas. Então vamos nos informar. Doutoras, primeiro, queria que doutora Mirela explica pra gente o que é essa glândula e pelo que ela é responsável no nosso corpo. O objetivo é a gente entender a importância dela. Olha, quando você mesmo introduziu, eu costumo falar para os pacientes que a tireoide ela controla basicamente tudo no nosso corpo. Tudo? Virtualmente todas as células têm receptores para a tireoide, então, para os hormônios tireoidianos. Então, a tireoide ela vai controlar a nossa contratilidade muscular, então coração, intestino, ela está responsável pelo desenvolvimento do sistema nervoso central e pelo bom funcionamento do sistema nervoso central. Tem também uma ação importante no sistema reprodutivo, sobretudo feminino, então alterações, distúrbios menstruais e infertilidade estão relacionados a distúrbios da tireoide, podem estar relacionados. E tem uma relação, sim, com gasto energético e taxa metabólica basal, oxidação de lipídios. Então, alterações na tireoide podem trazer desfechos em diversos órgãos, em diversos sistemas do corpo humano. Então, realmente é uma glândula muito importante e distúrbios da tireoide são a segunda endocrinopatia mais comum depois do diabetes, né? Então, realmente está muito presente na nossa prática clínica e é importante ter informação, porque ainda existem alguns mitos ao redor da função dessa glândula. Acho que ela provoca, assim, são sintomas, que daqui a pouco a gente vai falar sobre esse, que são muito comuns em várias outras patologias, e aí acho que fica muito difícil identificar. E aí até você chegar e entender que, de fato, você está com um problema na tireoide, acho que acaba perdendo um pouquinho de tempo, e o objetivo hoje, gente, é te munir de informação para que você não perca esse tempo, não. E, doutora Andressa, queria que você explicasse para a gente um pouco sobre desequilíbrios
nessa glândula que é tão importante. Então, desequilíbrios nela podem gerar vários problemas no nosso metabolismo, no nosso corpo? No geral, tem dois grandes problemas da função da tireoide, né? Que é o hipotireoidismo, quando ela está funcionando pouco, então ela não está funcionando bem, e aí todo o metabolismo ele fica mais lento, que são normalmente os sintomas que as pessoas se queixam mais, que é queda de cabelo, fraqueza, alteração de memória, ganho de peso, né? Então, às vezes, os pacientes procuram com esses sintomas o endocrinologista, e o hipertireoidismo, que é quando a glândula está funcionando mais do que ela deveria, que são os efeitos contrários. Então, é como se a gente tivesse acelerado o tempo inteiro. Da perda de peso, também pode dar queda de cabelo, né? Alguma alteração de memória, o coração normalmente sofre mais, pode ter uma arritmia, alguma disfunção cardiológica é comum. E aí, então, esses por exemplo, pacientes... desequilíbrios na tireoide, eu posso sentir muito calor ou muito frio, eu posso ter perda de cabelo, eu posso ter várias coisas, vários pequenos sinais. E normalmente esses sinais eles acabam sendo progressivos, né? Então, assim, conforme o passar do tempo, eles vão ficando mais intensos. Exatamente. Se ele não é controlado, ele não é uma coisa que melhora, que é cíclico, né? Então, a gente tem, por exemplo, queda de cabelo que é cíclica. Então, por algum motivo, até depois da gestação, por exemplo, existe uma queda de cabelo esperada. Então, a gente espera que isso aconteça e volta depois. Quando a gente tem um desequilíbrio da tireoide que está em hipotireoidismo, por exemplo, ela não melhora sozinha. Essa queda de cabelo, ela continua. E aí, durante essa investigação, a gente consegue descobrir que tem alguma alteração da glândula. Perfeito. Por falar em alteração da glândula, em hipo e hipertireoidismo, agora, a gente vai olhar então com mais detalhes para essas 7 doenças que são mais comuns da tireoide. E aí, essas doenças vão aparecer agora nessa tela e conforme elas forem aparecendo, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Queria que vocês explicassem para a gente, por exemplo, o que elas são, quais são os sintomas que elas provocam, o desequilíbrio que elas geram no nosso corpo, quais são as possíveis causas, como que a gente pode identificá-las, como que é feito o diagnóstico e, claro, as formas de tratamento. Então, vamos começar? Vamos. Diretor, coloca pra gente a nossa primeira doença na tela, hipertireoidismo. Então, nós temos aí essa primeira doença, e aí eu queria que vocês explicassem um pouco mais. A gente está falando então sobre a produção dos hormônios em excesso, correto? Isso. O termo hipertireoidismo quer dizer exatamente isso, o excesso de produção de hormônio tireoidiano. Tá. Por que isso é importante? Na verdade, a gente tem a tireotoxicose, que é a síndrome clínica relacionada ao aumento dos hormônios tireoidianos. E essa síndrome clínica era caracterizada justamente por aumento da frequência cardíaca, então palpitação, sudorese, perda de peso, intolerância ao calor, agitação psicomotora. Então, tudo isso secundário a um aumento dos hormônios tireoidianos. Esse aumento dos hormônios tireoidianos, ele pode ser pelo hipertireoidismo, ou seja, uma produção aumentada da tireoide, ou pode ser por uma destruição da tireoide, que vai levar a uma liberação aguda dos hormônios tireoidianos. Mas, no caso, o hipertireoidismo é uma produção aumentada dos hormônios tireoidianos pela tireoide. Pode ser secundária a um nódulo produtor, então localizado, ou pode ser uma produção geral da tireoide, que aí nós temos uma doença autoimune que causa essa hiperprodução. Tá. Então, os sintomas, é difícil, às vezes, identificar os sintomas, porque ele atinge diversos sistemas, né? Então, não é um sistema, não é uma coisa única. Então, é perda de peso, com agitação psicomotora, com intolerância ao calor, né? Com palpitação. Então, pega sistema cardiovascular, pega sistema neurológico. Então, é um conjunto, né, de sintomas que são relacionados a essa hiperativação tireoidiana. E hoje em dia, sintomas como palpitação, a gente pode confundir muito com crises de ansiedade, crises de pânico, coisas assim, né? E é um erro comum, exatamente, é um erro comum. Chegarem ou, por exemplo, no cardiologista com essa queixa, o cardiologista faz esse diagnóstico e encaminha para o endócrino, ou às vezes no psiquiatra também, tanto o hipo quanto o hipertireoidismo podem gerar essas alterações. E aí o paciente procura um outro especialista que faz esse diagnóstico, porque está entre as hipóteses, né, que a gente faz. Então, isso pode realmente dar essa alteração neurológica no paciente. Geralmente, vocês conseguem pontuar para a gente quando é que um paciente bate na portinha de vocês? Em qual momento, depois deles já terem tentado quais outros caminhos, assim?
Em relação ao hipertireoidismo, não é uma doença muito comum, é menos comum do que o hipo, por exemplo. Tá. E geralmente eles chegam já bem descompensados mesmo. Porque é isso, demora para identificar que aqueles sintomas podem ser por uma doença tireoidiana. E às vezes espera ter o bócio, né, o aumento do volume tireoidiano, que é mais comum na doença autoimune, que causa o hipertireoidismo. E alterações mais graves. Então, demora realmente, no caso do hipertireoidismo, o diagnóstico. E é como ela falou, geralmente passa por outros especialistas, às vezes neurologista. Até chegar. E aí, eu também gostaria de pontuar que nos idosos, o hipertireoidismo ele pode ter uma apresentação peculiar, que a gente chama de hipertireoidismo apatético. Então, não tem o quadro de agitação psicomotora, não tem o quadro tão proeminente de sintomas catecolemnésticos que a gente fala, né, de sudorese, de perda de peso. E às vezes é um quadro, na verdade, de depressão, de queda letargia, de queda do sistema neurológico. E aí, ainda mais tardiamente diagnosticado nos idosos. Qual que é a prevalência? Mais em homens, mais em mulheres? Em qual faixa etária hipertireoidismo? De maneira geral, as doenças da tireoide são muito mais comuns em mulheres, sobretudo porque essas doenças são de característica autoimune, na maioria das vezes, e a gente sabe que as autoimunidades são mais prevalentes no sexo feminino. Então, o hipertireoidismo, o hipotireoidismo é muito mais comum nas mulheres. Tá. E, doutora Andressa, quando um paciente chega no seu consultório, Nesse com cenário, essa queixa, normalmente ele vem do endocrinologista, quase 100% das vezes. Ele já vem praticamente com o diagnóstico. Isso, ele já vem com o diagnóstico, porque quem faz esse tratamento clínico é o endócrino, né? Quem tem essa aptidão de manejo é a endocrinologia. O paciente acaba vindo para mim quando precisa de um tratamento cirúrgico. Então, ou que é um paciente muito jovem, que já tem uma doença, um nódulo que está funcionando demais, que tem uma indicação cirúrgica, e aí ele vem para mim. Quando ele vem direto para mim, não tentou nada clínico, eu acabo encaminhando de volta para o endocrinologista para a gente ter essa conversa. Essa conversa que a gente está tendo aqui, a gente tem no dia a dia também, o endócrino com cabeça e pescoço, discutir se há necessidade de fazer a cirurgia ou não. Se tem algum outro tipo de tratamento que a paciente, no geral, vai se beneficiar mais do que a cirurgia. Queria entender como que funciona o processo do diagnóstico e aí, então, dessa decisão de qual que vai ser o tratamento e tudo mais. Então, diagnóstico. Isso. Então, frente à suspeita clínica, a gente vai fazer a dosagem dos hormônios, né? Então, a gente faz a dosagem dos hormônios tireoidianos, que aí são as tiroxinas, o T4 e o T3. A denominação é de acordo com a quantidade de iodo que tem na molécula do hormônio. E a gente faz também a dosagem do TSH, que não é um hormônio tireoidiano, é o hormônio que controla a tireoide, né? Então, de maneira geral, o nosso corpo funciona como uma alça de retroalimentação. Então, tem sempre alguém estimulando alguém e aquele produto vai dar uma resposta para aquele que está estimulando. Então, a gente produz o hormônio tireoestimulante, que é o TSH, que vai agir na tireoide, estimulando a produção dos hormônios. Então, o diagnóstico é feito com a dosagem do TSH, do hormônio estimulante, e dos hormônios produzidos pela tireoide, que são o T4 principalmente, que é a forma mais abundante, e o T3 em situações específicas. Então, aqueles exames básicos dos básicos, os exames de sangue de rotina, TSH, T3 e T4. Isso. Correto? São esses três os mais importantes que podem dar um start para que a gente tenha a noção de que, opa, é melhor eu investigar um pouco mais. Sim, claro que existem outras alterações laboratoriais que vão vir juntos, né? Você pode ter alterações hematológicas, pode ter alteração de função hepática, até de função renal, a depender da gravidade da doença, mas o diagnóstico ele é feito com a dosagem dos hormônios. Então, é imperativo a gente ter, no caso do hipertireoidismo, um aumento dos hormônios tireoidianos, né? Então, um T4 livre acima do limite superior da normalidade e um TSH suprimido, ou seja, muito baixo, porque ele não precisa estimular uma coisa que já está produzindo demais. Então, o diagnóstico ele é feito pela dosagem dos hormônios. Perfeito. E aí, então, como que funciona essa decisão a respeito do tratamento? No caso do hipertireoidismo, a gente tenta... Então, depende... primeiramente, depende da etiologia. A gente, primeiro, quando a gente diagnostica o hipertireoidismo, a gente precisa avaliar a etiologia. Então, é um nódulo produtor?
é uma doença de Graves, é um hipertireoidismo autoimune, então, a depender da etiologia, a gente vai também direcionar o tratamento. Mas, de maneira geral, a gente tenta o tratamento clínico com drogas que a gente chama de drogas antitireoidianas, né? Então, existem duas classes que são mais utilizadas. Então, são medicações de via oral que a gente dá para tentar bloquear a hiperprodução do hormônio tireoidiano e, com isso, controlar os sintomas. Existem outras medicações que podem ser utilizadas também no âmbito de controlar os sintomas. Então, beta-bloqueadores para melhorar a frequência cardíaca, em alguns casos glicocorticoide para também diminuir agudamente a produção dos hormônios tireoidianos. Vai depender da gravidade de cada caso, das manifestações clínicas, mas existem essas medicações. As medicações, elas só levam a uma remissão em 30% dos casos. Então, na verdade, a maioria dos pacientes não vai remitir só com tratamento clínico. E aí vem o tratamento definitivo do hipertireoidismo, que a gente tem duas grandes opções. A radioiodoterapia, que é uma terapia ablativa, então a gente vai dar um iodo radioativo que vai queimar a tireoide, portanto, levar a um hipotireoidismo, né? Ou a cirurgia. E aí a gente conta com cirurgião de cabeça e pescoço, essa interface. Ele já vem Aí encaminhado. é nessa hora que entra... Perfeito. Porque quando não deu certo ou por algum motivo o paciente não quer fazer a iodoterapia, os tratamentos não fazem sentido para ele, o tratamento clínico, daí ele vem para a cirurgia. Quando é um nódulo só, é possível tirar metade da tireoide, né? A cirurgia da tireoide a gente tira metade ou tira inteira. Então, se tem um nódulo funcionando mais do que o normal, do que a glândula, a gente consegue tirar só metade. Agora, quando ela está toda hiperfuncionante, aí não tem jeito. Tem que tirar a glândula inteira. E aí, o objetivo, na verdade, é tentar tirar o máximo possível. Tentar... Tirar o mínimo possível, na verdade. O mínimo. Se tem uma parte da glândula que está funcionando bem, veja como a glândula é tão importante. Sim. Eu quero que ele fique lá funcionando, né? Agora, se ela inteira está doente, não tem para que ela ficar. Porque não vai dar certo esse tratamento. A gente já viu que não deu certo, então o ideal é tirar. E aí, a partir desse momento, ela começa a usar um hormônio exógeno, né? O comprimido do hormônio tireoidiano. Perfeito. Vamos então para a nossa segunda patologia. Hipotireoidismo, que seria então o inverso, a falta de produção de hormônio. A gente coloca aí do lado alguns dos sintomas que são mais característicos, mas claro, doutora Mirella explica para a gente um pouco mais. Então, o hipotireoidismo é de longe a patologia mais comum da tireoide, né? E é o que a gente vai mais ver que a gente mais vê na nossa prática clínica. Então, o hipotireoidismo é o contrário, né? Então, é uma hipofunção, a tireoide não está produzindo adequadamente os hormônios tireoidianos. A principal causa é uma destruição autoimune da tireoide. Então, vejam, tanto no caso do hiper como do hipo, a autoimunidade está envolvida como principal causa. A gente tem outras causas menos comuns de ou alteração central, né? Então não há um estímulo à produção da tireoide, o TSH está baixo por conta de alterações na hipófise. E a gente tem também outras causas de destruição tireoidiana, de alteração tireoidiana por drogas, né? Algumas medicações que podem causar uma destruição da tireoide. Mas na grande maioria dos casos vai ser o hipotireoidismo autoimune, que é a tireoidite de Hashimoto. Os sintomas são mais ou menos o oposto, né? Então, a gente tem um corpo que está, eu costumo falar que é um corpo que está lento. Então, o intestino fica lento, da constipação, o cérebro fica lento, então a gente tem lentificação do pensamento, letargia, fadiga, cansaço, dor muscular. Então, o hormônio tireoidiano é muito importante para a saúde muscular, tanto dos vasos do coração como no músculo esquelético mesmo. Então, a gente tem mialgia. O ganho de peso é o que a maioria das pessoas lembra. E eu vi que está ali no primeiro lá da lista. Todo mundo fala, né? Ah, estou ganhando muito peso, se é alguma coisa estranha, vou ver minha tireoide. Isso, é um clássico. É um clássico. E é um certo mito, na verdade. É assim, um mito. Na verdade, sim. O hormônio tireoidiano ele é muito importante para o metabolismo, né? Para o funcionamento adequado do corpo. E, claro, se nosso metabolismo não está funcionando adequadamente, vai predispor ao ganho de peso. Mas o hipotireoidismo não é uma causa de obesidade, certo? E, então, não dá para a gente atribuir que um paciente com obesidade está com obesidade por conta de uma disfunção tireoidiana isoladamente. Entendi. E, em grande parte dos casos, a gente tem alterações da função tireoidiana por conta da obesidade e não o contrário. Então, sim, o hipotireoidismo pode levar a um ganho de peso discreto, muito por retenção hídrica até,
mas não é uma causa de obesidade. Então, isso tem que ficar muito claro. bem claro. Isso, porque as pessoas só lembram mesmo do ganho de peso. Acho que do ganho de peso e da queda de cabelo. Da queda de cabelo. Porque são os mais comuns. São os mais comuns. Mas é que, infelizmente, tem várias causas, né? Exatamente. Então, assim... e a grande questão do diagnóstico do hipotireoidismo é porque os sintomas são muito inespecíficos e, assim, tem uma grande sobreposição com outras condições. Então, fadiga, a sonolência diurna, ninguém dorme bem na atualidade, né? Mialgia, fadiga mental. Então, assim, tudo isso pode ter outras causas, mas sempre vale a pena, na presença desses sintomas, a gente avaliar, porque a avaliação ela é simples, ela é custo-benefício, né? Fácil de fazer, então, claro, vale a pena avaliar. Mas nessa questão específica do peso, é bom a gente esclarecer que o hormônio tireoidiano tem uma função, mas não é uma causa de obesidade. E um outro ponto também, que um paciente com hipotireoidismo que está adequadamente tratado, ele resolveu o problema. Então, se os níveis hormonais estão adequados, ele está tratado, não tem por que estar ganhando peso, não tem por que continuar com os sintomas. Então, se os sintomas permanecem, a gente tem que avaliar outras possíveis causas associadas. Perfeito. Vamos então para uma pergunta da nossa audiência. Por favor, diretor, pergunta na tela. Aide, aqui de São Paulo. Muito obrigada, viu, Aide, pela sua participação aqui com a gente. Quem faz reposição hormonal do hipotireoidismo ainda sofre com os sintomas? Então, eu acho que até adiantei um pouquinho a pergunta. É porque é uma discussão comum na literatura, na verdade. Porque quando a gente faz a reposição hormonal, a gente faz a reposição do T4. 80% da produção da tireoide é em T4. Mas o hormônio biologicamente mais ativo é o T3, mas ele está mais presente nos tecidos alvos do que na circulação. Então, do ponto de vista biológico, faz muito sentido a gente só repor o T4, porque esse T4 vai ser transformado na forma ativa nos tecidos que precisa da forma ativa, né? Mas existe uma discussão, porque em torno de 10% dos pacientes, 90% dos pacientes melhoram com a reposição, mas existe uma parcela daqueles pacientes que realmente não recuperam 100% mesmo com a reposição adequada da levotiroxina, que é o análogo ao hormônio T4, né? E aí se discute se possivelmente por conta da reposição ser unicamente de T4 e não ter uma associação do T3. Mas não há uma evidência de que a associação dos dois vai trazer um benefício. Então, é como eu falei, como os sintomas são muito inespecíficos e se sobrepõem a outras condições de estilo de vida, quando a gente tem um paciente que está com boa reposição hormonal e mantém os sintomas, a gente precisa avaliar outras possíveis causas fora do âmbito da reposição hormonal, né? Então, qualidade de sono, estilo de vida, atividade física, alimentação. Então, procurar outras possíveis causas para aqueles sintomas que persistiram. Porque, de maneira geral, a reposição ela é muito eficaz na resolução dos sintomas. Perfeito. Muito obrigada, viu, Aide, pela sua participação aqui com a gente. E, doutora Andressa, o indicativo de cirurgia para o caso de hipo é semelhante ao caso de hiper? Na verdade, não. Quando a glândula ela não está funcionando bem, ela pode ou não ter nódulos, não quer dizer que ela tem alguma alteração morfológica. E o que precisa é fazer a reposição do hormônio. Só a reposição. Que é tomar a medicação direitinho. Então, assim, lembrar que essa medicação ela é um pouquinho mais chata, que a gente fala não pode tomar junto com outros remédios, não pode tomar em qualquer horário do dia. Precisa ter um pouco de rotina para tomar a medicação. Então, a única coisa que o paciente precisa é fazer a reposição. É fazer a reposição. Não precisa de cirurgia nesse cenário. Muito bacana. Temos mais pergunta da nossa audiência. Por favor, diretor, pergunta na tela. Silvana, do Rio de Janeiro. Muito obrigada, viu, Silvana, pela sua contribuição aqui com a gente. Olá, há 3 meses fiz uma tomografia que constatou um nódulo calcificado com 0,3 centímetros. Agora eu repeti a tomografia com contraste e foi constatada a existência de 3 nódulos de calcificados também, né? Medindo até 0,7 centímetros, ou seja, de um exame para o outro, aumentou o número de nódulos e também o tamanho deles. Não sei o que fazer, estou com medo. Silvana, muito obrigada, viu, pela sua contribuição aqui com a gente. Doutora Mirella, eu vou levantar para dar um recadinho, mas antes eu queria deixá-los com a resposta da doutora Mirella, por favor. Então, primeiro esclarecendo que o principal exame para o diagnóstico de nódulos na tireoide, né, para o diagnóstico de alterações morfológicas na tireoide, é o ultrassom.
A tomografia ela é muito importante para diversos diagnósticos, mas no caso da tireoide específica, o ultrassom é melhor. A presença de nódulos não necessariamente significa malignidade, né? Câncer de tireoides. É muito comum a presença de nódulos na tireoide. Essa prevalência aumenta no sexo feminino e com o passar do tempo, né, e com a idade. E, na verdade, 5 a 15% dos nódulos vão ser, na verdade, malignos. Então, o que eu sugiro nesse caso em específico é que você faça uma avaliação ultrassonográfica desses nódulos para avaliar o risco, né, quais são as características exatas do nódulo e avaliar a necessidade de punção ou não. Mas, a princípio, pelos tamanhos e por serem calcificados, já são indicativos de benignidade. Então, já é um indicativo aí de tranquilidade, mas a avaliação deve ser feita pelo ultrassom. Se você está gostando desse bate-papo, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com muito mais Consulta ao Doutor. Não perca! Seja bem-vindo de volta ao Consulta ao Doutor. Nós estamos aqui batendo um papo sobre tireoide, gente. Uma glândula que tem uma função muito importante no nosso corpo. Estamos trazendo alertas aqui durante o nosso bate-papo. É claro, para que você aí de casa fique munido de muita informação. Lembro a você, gente, que estamos em transmissão ao vivo pelo nosso site www.hittv.com.br. E caso você lembre de alguém a quem esse tema possa interessar, não esquece de compartilhar com ele o link do nosso programa. Ele vai gostar de receber a sua mensagem. Por falar em receber a sua mensagem, a gente também está adorando receber a sua contribuição, tirar todas as suas dúvidas aqui com as nossas doutoras. Portanto, o nosso canal de comunicação está aberto, 0 Operadora 11 3337 5886. Não deixe de compartilhar a sua dúvida com a gente ou as suas considerações. Compartilhe a sua história. Se você vive com algum problema, alguma questão com a tireoide, compartilhe um pouco a sua história, traz para a gente seu relato. Lembro também que nós temos enquete aguardando a sua participação. Afinal de contas, temos só alguns minutinhos para a gente encerrar. Então, por favor, corre lá, @consulta ao doutor. Diretor, coloca para a gente, por favor, a nossa enquete na tela. Quais são os desafios de quem sofre com a tireoide? Na sua opinião, é o ajuste da medicação e a dosagem dela? São os efeitos colaterais provocados aí pelos medicamentos? Ou o impacto emocional e psicológico de quem sofre com os distúrbios da tireoide? Entra lá e participa. Gente, estamos batendo um papo aqui com a doutora Mirela Miranda, que é endocrinologista, e também com a doutora Andressa Teruia, que é oncologista e também cirurgia especialista em cabeça e pescoço. Bom, estávamos aqui falando sobre hiper e hipotiroidismo, e aí eu queria entrar num hipotiroidismo que é congênito, que acontece com as crianças. Por isso a importância de fazer o teste do pezinho, doutora? Exato. Uma das causas do hipotiroidismo é o hipotiroidismo congênito, que vai aparecer nos primeiros dias de vida já. Então, é uma doença genética que causa uma alteração na função tireoidiana desde o nascimento. Por isso, faz parte do Programa Nacional de Triagem Neonatal, né? Uma das doenças contempladas ali no teste do pezinho. Então, tem um acometimento aí de 1 para 4 mil a 5 mil recém-nascidos nascidos vivos. E o hormônio tireoidiano, ele é muito importante para o desenvolvimento neurológico da criança, né? Então, o hipotireoidismo congênito de diagnóstico tardio causa um prejuízo neurocognitivo muito importante, né? Com retardo do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento. Então, por isso que é uma doença tão importante ser diagnosticada no teste do pezinho, né, pré-sintomática, para garantir o tratamento ali rápido, eficaz, para que essa criança cresça e se desenvolva adequadamente. A impressão que fica para a gente, doutora Andressa, é que problemas com a tireoide podem acontecer em qualquer momento da nossa vida. Tanto quando a gente é pequenininho, recém-nascido e até mais velho, de acordo com o que a gente falou um pouquinho no primeiro bloco, certo? Sim, então a gente tem essas doenças do recém-nascido, que é comum, né? Então a criança já nasceu com esse problema. E o hipotireoidismo de Hashimoto, que é uma doença autoimune, ela também pode acontecer em todas as faixas etárias. Ela é muito mais comum no adulto mais velho, então quando a doença ela vai aumentando e a tireoide vai parando de funcionar, mas ela também pode acometer as crianças e os adultos jovens. Então por isso a gente tem que prestar atenção nos sintomas e ter também esses exames que é o TSH, o T4 e o T3, dentro da rotina
de todos os pacientes. Então, normalmente, esses exames eles já entram na rotina ou do cardiologista, ou do ginecologista, ou do pediatra. Uma vez ao ano, normalmente, esse exame é feito. Por isso, gente, a importância de fazer aí esse check-up a cada 6 meses, pelo menos, não é? Gostei muito, viu, gente, dessa imagem que aparece mostrando a importância desse tema que a gente está trazendo aqui, a tireoide. Achei muito bonita ela aparecendo com a gente ao fundo aqui, conversando, batendo um papo. E, gente, vamos falar um pouco, então, sobre tratamento para hipotireoidismo. Então, o hipotireoidismo, a glândula não está funcionando, né? Então, o diagnóstico ele vai ser suspeita clínica, através dos sintomas que a gente já discutiu, e a dosagem do hormônio. Então, o que a gente tem no hipotireoidismo, de maneira geral, quando o hipotireoidismo é primário, ou seja, um distúrbio na tireoide, que é a grande maioria dos casos, você vai ter um TSH elevado com T4 livre baixo. E aí, o que a gente tem é uma tireoide que está disfuncionante, ela não vai voltar a funcionar. Então, não existe medicação para fazer reversão do hipotireoidismo, fazer com que a tireoide funcione melhor. Então, não tem chá, não tem dieta da tireoide. Então, o tratamento do hipotireoidismo é simples, é reposição do hormônio que está faltando. Então, é a reposição hormonal com a levotiroxina. Tem algumas peculiaridades, né? Então, como a Andressa já falou, é uma medicação um pouco chatinha de tomar, precisa ser tomada em jejum. Diversas medicações podem alterar a absorção da medicação e o pH gástrico, né? Então, a presença de alimento no estômago, a alteração do pH gástrico pode diminuir também a absorção e comprometer ali, dificultar ali o tratamento, né? A titulação da dose adequada do hormônio. Então, ela vai provocar necessariamente uma mudança na rotina do paciente. Sim. Uma adaptação. Sim. Precisa ser tomada em jejum pela manhã, você precisa esperar pelo menos 30 a 60 minutos para tomar qualquer outra medicação e se alimentar após. Então, às vezes, o paciente vai ter que acordar mais cedo. Acorda só para tomar. Só para tomar. Tem paciente que bota o despertador, acorda, toma a medicação e volta a dormir. É muito importante mesmo. Encontrar aí a forma de colocar... de tomar regularmente. Exato. E a gente fala que a faixa terapêutica da levotiroxina ela é muito curta. Então, pequenas alterações no nível da tireoide já causam grandes alterações no TSH e no controle hormonal. Então, o esquecimento, a meia-vida da medicação são de 7 dias. Então, a gente tem uma dose semanal, mais ou menos, né? Então, leva 7 dias para você conseguir chegar na dose certa. E aí, o esquecimento de 2 dias na semana, 1 dia na semana que está, já altera a dose total de tratamento. Isso já vai ter impacto tanto nos sintomas como no controle hormonal que a gente vai monitorar através da dosagem do TSH e do T4 livre. Então, uma das respostas também para aquela pergunta anterior, a manutenção dos sintomas pode ser justamente pela inadequação da tomada da medicação. Muito né? bem Então, colocado. da má aderência ou de tomar inadequadamente e tá trazendo ali uma absorção errática da medicação. Então, isso é muito importante, a educação em relação ao tratamento. Muito bacana frisar essa questão. Vamos então para a próxima doença que pode ser provocada aí por uma disfunção na glândula da tireoide. Doença de Bócio, aumento anormal da glândula. Vamos lá, vamos olhar melhor para isso. A gente já vê logo de cara a presença de um caroço. O bócio, na verdade, ele é um aumento do volume tireoidiano. Tá. A gente pode, didaticamente, diferenciar das doenças tireoidianas as morfológicas, por alterações na glândula mesmo, na morfologia da glândula, presença de nódulos ou aumento do volume, e doenças da produção hormonal, que foram as que a gente discutiu até agora. O bócio, então, é um aumento do volume tireoidiano. Ele pode ser ocasionado numa situação de hipertireoidismo autoimune, ele pode ser ocasionado numa situação de hipotireoidismo por deficiência de iodo endêmico, que a gente fala, então tem aquele bócio. Ele pode ser ocasionado pela presença de nódulos, que pode ser único, podem ser múltiplos, né? Então, existem várias causas para a presença do bócio, que seria o aumento do volume tireoidiano, que seria visível aqui na região anterior do pescoço, né? Fica aquele aumento aqui realmente da região anterior do pescoço. E aí, o aumento da tireoide pode causar sintomas compressivos locais, quando é um bócio proeminente. Então, pode causar dificuldade de deglutição, pode até causar rouquidão,
porque aqui passam os nervos que são responsáveis pela voz, pode causar alguns sintomas compressivos. E se esse bócio está relacionado a uma alteração na função tireoidiana, seja de hiper ou de hipo, a gente vai ter sintomas associados relacionados à deficiência ou à hiperprodução do hormônio tireoidiano, né? Mas a questão morfológica vai causar sintomas realmente compressivos. E aí é diagnosticar o que está causando aquele bócio. Então, atuar Pra da melhor ele forma definir o possível e tratamento, definir o exatamente. tratamento. Perfeito. Quer fazer alguma consideração com relação ao bócio? No geral, os pacientes chegam também para a cirurgia de cabeça e pescoço quando a tireoide ela está visível, né? Lembrar que a tireoide ela fica aqui no finalzinho do pescoço, né? Então, a gente normalmente não consegue enxergar ela fica escondida. Quando ela está aumentada, quando tem esse bócio, ela fica visível a olho nu. A gente olha para o paciente e é quando ele engole, por exemplo, a gente vê ela se mexendo, que é normal. Ela se mexe quando a gente engole, mas ela fica visualmente maior quando ela tem um bócio ou um nódulo proeminente nessa região. E aí, no pescoço, como a doutora Mirella falou, não cabe muita coisa. Diferente, eu falo para os pacientes, por exemplo, na barriga, no abdômen, que cabe um bebê dentro e a gente fica bem. No pescoço não tem espaço, então tudo que aumenta muito no pescoço, ele comprime as outras estruturas. E nessa região a gente tem uma gama enorme de vasos e nervos, a traqueia, que é por onde a gente respira, então todos os sintomas estão relacionados. Então, principalmente quando deita, então que a tireoide ela pesa aqui, então se ela está muito grande, o paciente quando deita sente um desconforto para engolir, engasga ou dá um pouco de tosse. A alteração da voz normalmente ela está relacionada mais à malignidade, o bócio benigno dificilmente ele dá esse problema, mas ele gera danos locais aqui, né? E quando ele está muito aumentado, no geral ele não diminui sozinho, né? Assim, não tem nada também que a gente consiga fazer para fazer ele parar de crescer. Então isso também é uma indicação de cirurgia, justamente porque não cabe ali no pescoço. Então, se não tem, independente de ter disfunção ou não, a tireoide muito grande, ela não tá legal, né? Então, mesmo que ela esteja funcionando bem, ali o aspecto dela e o tamanho não fica bom no pescoço. A gente precisa fazer alguma coisa a respeito disso. E aí, como é que funciona essa cirurgia especificamente? A cirurgia para o bócio, então a tireoide inteira tá grande, né? Um volume aumentado ou vários nódulos, aí a gente precisa tirar toda a glândula. É total, não tem a chance de ser parcial. Não tem jeito. Agora, se só um lado, que também é muito comum, às vezes o volume todo tá de um lado só. Então tem um nódulo muito grande de um lado da tireoide e ele é benigno. Então tudo bem, você pode tirar só metade da tireoide e você fica com o outro lado. Na grande maioria dos pacientes, ou em torno de 50%, 60%, a gente consegue ficar sem tomar remédio, com metade da tireoide, que seria a grande vantagem, né? Então, não precisar dessas peculiaridades do remédio, você poder ficar bem com metade da tireoide. Maravilha. Vamos então, gente, para a próxima doença relacionada à tireoide. Está aparecendo aqui na nossa tela a doença de Graves, que é um distúrbio do sistema imunológico. Mais um, não é, doutora? Mais um desses distúrbios que trazem pra gente que tipos de sintomas? Então, a doença de Graves é a principal causa de hipertireoidismo. É uma doença autoimune, a gente produz um autoanticorpo que vai se ligar lá na tireoide, agindo como se fosse o TSH, ou seja, agindo como se fosse o hormônio tireoestimulante. Ou seja, estimulando aquela tireoide a produzir mais e mais hormônios sem ter aquele feedback, nem sem ter aquela alça de retroalimentação. Então, ela vai produzindo indefinidamente. E por isso os níveis de hormônio tireoidiano, no caso da doença de Graves, são bem elevados. E isso vai acabar suprimindo lá o eixo, o TSH vai estar bem diminuído. Então, os sintomas da doença de Graves são os sintomas do hipertireoidismo, né? Então, a gente vai ter palpitação, perda de peso, agitação psicomotora, distúrbios cardiovasculares, né? Então, às vezes, o paciente pode dar entrada no pronto-socorro com uma síndrome coronariana, com uma arritmia grave, né? Então, aqui a gente tem também o quadro da tempestade tireoidiana, que seria o quadro mais grave ali do hipertireoidismo, que vai entrar diretamente no pronto-socorro, não vem nem no consultório. Mas, enfim, então a doença de Graves é uma doença autoimune que vai causar o hipertireoidismo. Ela estaria por trás do hipertireoidismo. Seria uma explicação para o hipertireoidismo de algum paciente. Isso. E aí é caracterizada pela presença desse autoanticorpo, que é o TRAB, que vai se ligar ao receptor de TSH lá na tireoide, estimulando a tireoide a produzir. E nesses quadros de hipertireoidismo de Graves, a gente vai ter, geralmente, aumento do volume tireoidiano, a gente vai ter o bócio. Então, tem uma interface ali. É como se fosse uma mistura.
Isso, a gente vai ter alteração morfológica do aumento do volume tireoidiano e a gente vai ter alteração funcional do aumento da produção de hormônios tireoidianos, e tudo isso mediado pela autoimunidade. Então, a doença de Graves é uma doença autoimune. E aí, nesse caso, eu tenho também tanto a opção de um tratamento com medicamentos, quanto também indicação para cirurgia. Exatamente. E aí a gente tem o tratamento com drogas antitireoidianas para bloquear em determinados níveis a produção hormonal pela tireoide. Então a gente não tem uma medicação que vai diminuir o nível de autoanticorpos em si. A gente vai, quer dizer, numa das medicações até diminui um pouco os níveis, mas o objetivo é bloquear a produção hormonal. E em alguns casos a gente consegue levar o paciente à remissão, ou seja, ele consegue normalizar a produção dos hormônios, retirar a medicação e não voltar a ter o hipertireoidismo. Não são a maioria dos casos, né? Na verdade, são minoria. E aí, as medicações antitireoidianas, elas têm alguns efeitos colaterais, que elas podem ser hepatotóxicas, elas podem causar alguns danos hematológicos, alterações de leucócitos. Então, existem algumas considerações em relação às medicações e, de maneira geral, a gente não pretende ficar com essa medicação para o resto da vida. Ao contrário do tratamento do hipotireoidismo, que é reposição hormonal para o resto da vida, no hipertireoidismo, a gente tende a usar por 2 anos no máximo e avaliar se o paciente entrou ou não em remissão. Se não, a gente tem que fazer o tratamento definitivo, ou cirurgia, ou ablação com radiodo. Perfeito. Pode falar. Lembrar que esse paciente que está com hipertireoidismo, o Graves, ele tem que sempre ser compensado antes de ir para a cirurgia. Então, ele não pode, tudo bem, vai ser o tratamento cirúrgico, mas ele tem que estar com todas as medicações bem, o coração está tranquilo, tudo certo, porque a cirurgia, ela aumenta a intensidade. Ele precisa se preparar. Exatamente, para esse momento da cirurgia. Né? Então, a cirurgia é um estresse para todo mundo, não um estresse mental, mas um estresse do corpo mesmo. Então, o paciente tem que estar preparado para isso e a tireoide tem que estar controlada, a função dela, seja normalmente ou com medicamento. Depois que ele está controlado, aí sim ele pode a gente faz a cirurgia. Perfeito. Vamos então, gente, para a nossa próxima doença. Na tela, nódulos tireoidianos, que é aquele caroço sólido ou um caroço cheio de líquido. 60% da população brasileira pode ter nódulos da tireoide em algum momento da vida, e isso não necessariamente significa nódulos malignos. Queria que vocês então explicassem pra gente esses nódulos, que parece que a gente ouve falar muito mais hoje em dia do que em tempos atrás. A sensação que a gente tem é um pouco essa, não é? E aí eu te pergunto, tem alguma mudança no nosso comportamento que tenha levado a isso? Ou simplesmente mais exames estão sendo feitos e, portanto, mais diagnósticos? Então, na verdade, a gente tem um misto das duas coisas, né? Então, é difícil a gente conseguir separar, mas o que a gente tem certeza é que esses exames, o ultrassom da tireoide, ele é feito com muito mais frequência do que era no passado. E aí a gente acaba descobrindo os nódulos da tireoide mais cedo, né? E com mais frequência. Então, acaba fazendo o diagnóstico do nódulo que, como você bem disse, Dani, não tem a ver com a função da tireoide. Às vezes você tem vários nódulos e a função é normal, e às vezes você tem alguma disfunção e não tem nódulo nenhum, né? Então, o nódulo é uma alteração da anatomia da tireoide, não necessariamente ele vai te dar sintomas ou te trazer algum prejuízo. A gente olha principalmente o ultrassom para ver a característica desse nódulo, né? Então, a grande parte da população, principalmente mulheres mais velhas, vai ter um nódulo tireoidiano ao longo da vida. E aí, a gente olha caso a caso, esse nódulo ele é suspeito de malignidade, ele precisa de uma biópsia, ou esse nódulo está grande demais, não cabe aqui no pescoço, a gente precisa fazer alguma coisa sobre isso. E aí, olhando caso a caso, a gente consegue decidir se esse nódulo ele é um problema ou não para o paciente, ou ele vai conviver, assim como a paciente mostrou para a gente da tomografia, provavelmente é uma paciente que vai conviver com os nódulos, né? Então, vai fazer um ultrassom, vai ver que os nódulos são pequenos, vai fazer esse acompanhamento a longo prazo e, no geral, eles ficam ali quietinhos, pequenos, comportados, que a gente chama. E como que é feito esse acompanhamento? De 6 em 6 meses, uma vez por ano? Uma pessoa que tem nódulos, ela precisa fazer esses exames a cada quanto de tempo? De maneira geral, a gente não tem... Desculpa, a gente não tem uma recomendação formal. Tá. Deixa eu beber uma água. Estamos aqui, gente, batendo um papo sobre tireoide. Chegamos na parte dos nódulos, que diz respeito aí a praticamente 60% da população brasileira.
Então, de uma maneira geral, a gente não tem uma recomendação formal de rastreio para nódulos de tireoide, né? Tá. Então, as sociedades já lançaram diversos tipos, a partir de 35 anos, a partir dos 60 anos. Então, a gente direciona, em tese, nós deveríamos direcionar a realização do ultrassom para pacientes que tivessem um risco aumentado. Então, mulheres na pós-menopausa, pessoas que já têm um histórico familiar de câncer de tireoide, ou pessoas que notaram realmente que há uma nodulação ou que há um aumento do volume tireoidiano. Mas na prática não é isso que acontece, a maioria dos pacientes já chega com ultrassom solicitado de rotina. Então, quando a gente diagnostica um nódulo, a gente vai avaliar a necessidade ou não de biópsia, né, como a Andressa falou, e em sendo um nódulo de características benigno e que não necessita de biópsia, ou que realizou a biópsia e é benigno, a gente vai acompanhar com o ultrassom. De maneira geral, quando a gente tem o primeiro ultrassom alterado, costuma repetir em 6 meses o segundo ultrassom, para avaliar se há crescimento. Se esse nódulo se manteve estável, na maioria das vezes se mantém, a gente repete anualmente o ultrassom. A depender até se o nódulo realmente é bem benigno, algumas recomendações até falam em repetir bianualmente. Tá. Porque o que a gente tem que ter em mente é que o câncer de tireoide eu brinco que se for para escolher ter um câncer, eu acho que esse é um deles, porque é muito indolente, o crescimento é lento, o desenvolvimento é geralmente arrastado. A Então, gente não tem mais muito tempo, mas eu queria entrar um pouquinho no câncer de tireoide, falar um pouquinho sobre os tipos que a gente tem e as formas de tratamento. Perfeito. Então é isso. E por isso que a gente dá esse espacinho aí, tem esse espaço para fazer ultrassom em 1 ano, enfim. Perfeito. Os tumores de tireoide, a gente fala que eles realmente são indolentes, a grande maioria deles, que é isso, é um crescimento lento, né? Mas apesar disso, ele continua sendo um tumor maligno que pode ter o risco de metastizar, de ir para outros lugares. Normalmente vai para o pescoço, linfonodos do pescoço, dificilmente vai para outros órgãos, por isso que o ultrassom ele é tão importante nesse cenário, porque ele avalia a tireoide e os linfonodos cervicais. Sendo um nódulo suspeito de malignidade, é feita a punção, que é a biópsia desse nódulo. E aí, quando ele vem positivo, suspeito de malignidade, a gente encaminha esse paciente, no geral, para tratamento cirúrgico, que é a retirada parcial ou total da tireoide. E nesse cenário, se tem linfonodos suspeitos de malignidade, eles precisam ser retirados juntos, na mesma cirurgia. Se não há suspeita de metástase linfonodal, apenas a cirurgia é suficiente. E alguns pacientes precisam fazer um complemento que é chamado de iodoterapia, né? Então, muito raro no câncer de tireoide precisar fazer radioterapia ou quimioterapia. A grande maioria vai fazer iodoterapia quando precisa. Por Não isso são que a doutora todos. falou, então, sobre se eu pudesse escolher, esse seria O mais comum, né? Se a gente Porque pudesse ele é o escolher, mais- seria o mais comum de tireoide. Exatamente, porque existem vários tipos, Claro. né? O mais prevalente é o mais indolente. Vamos dar uma olhada, gente, no resultado da nossa enquete. Por favor, diretor, resultado na tela. Então, quais são os desafios de quem sofre com a tireoide? Ganhou por pouquíssimo o impacto emocional e psicológico. Em segundo lugar, ficou o ajuste de medicação e dosagem. Gostaria, doutoras, que vocês comentassem sobre o resultado dessa enquete que a gente lançou. Eu acho que é um pouco do que a gente conversou ao longo do programa, né? Então, assim, a tireoide ela é muito importante no metabolismo do paciente. Então, ele gera muitos sintomas, né? Então, o paciente precisa ter esse controle da medicação bem feito e saber que alguns deslizes ou medicações que ele toma junto vão alterar os sintomas, né? Então, essa queixa mais ou menos que eu tenho no meu dia a dia, o paciente que tira a tireoide, que seja por um tumor também, ele tem que tomar o remédio, então essas queixas também chegam para mim, né? E acabam chegando mais na endocrinologista também. Eu acho que tanto no âmbito do hipertireoidismo quanto do hipotireoidismo, o ajuste das medicações, ele é um pouco difícil. Requer aderência e requer aquele controle fino. Então, talvez muda realmente a vida do paciente. Se você gostou, gente, desse bate-papo que a gente teve aqui, aproveito para te passar rapidamente a rede social das nossas doutoras. Doutora Andressa Teruia, a rede social dela, o Instagram, doutora Andressa Teruia. E a endocrinologista, a doutora Mirela Miranda, doutora.Mirela Miranda. Agradeço demais a participação de vocês e te lembro que amanhã a gente volta a se encontrar nesse mesmo horário, às 16 horas. Até amanhã.